Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camille, esse é o Camilhoteca e estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre as minhas últimas leituras. Então, eu estou meio ausente do canal já faz alguns bons dias. Se eu não me engano, o último vlog saiu talvez no final de março, início de abril. E de lá pra cá, não consegui gravar, as coisas ficaram meio caóticas do lado de cá. E eu vou atualizar vocês sobre isso no próximo vlog. Mas pra não ficar um gap de leituras, ou então eu usar muito tempo do vlog pra falar sobre as leituras que aconteceram nesses últimos meses, resolvi fazer aqui esse vídeo de últimas leituras, que vai englobar aí as leituras que eu fiz em abril e maio, pra deixar tudo registrado aqui nesse canal, não é mesmo? Porque eu posso não estar gravando certinho, mas eu quero deixar registradas minhas opiniões, porque por mais que as coisas não estavam andando como eu gostaria, ainda assim, uma coisa que se mantém constante na minha vida sempre é a leitura. Então, nesse tempo que eu fiquei aí meio distante, eu li... Deixa eu contabilizar aqui um segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 11, 12, 13, só um segundo, 15 livros, tá? Pra ser bem exata. Eu tô com uma lista de alguns já anotada aqui, e aí vou passar por alguns com mais detalhes, por outros mais rapidamente, ok? Vamos começar, então, com o que eu tava falando aí no último vlog que eu apareci, que foi Reverência Indomável. Eu tinha começado a ler esse livro durante aquele vlog e eu finalizei alguns dias depois. E o que falar sobre esse livro, né? Reverência Indomável é, então, mais um dos livros da Rebecca Ross. Ele é um formato de prequel aí de Divinos Rivais, a gente vai estar nesse mesmo universo, vendo aí uma outra época, uma época em que a gente tem aqui os deuses vivos e coordenando essa terra e esse mundo. E a gente vai ver, então, principalmente a Matilda, que é uma nova deusa que nasceu recentemente, e o desenvolvimento dela, ela nasce aí com uma magia vista como algo pequeno, que ela seria uma espécie de mensageira ali dos deuses, que vai estar andando entre os reinos, porque aqui a gente vai ver esse mundo dividido em 3 reinos, que é o reino celestial, que seria tipo o equivalente ao céu, o reino mortal e o reino inferior. A Matilda nasceu no reino inferior, mas a gente sabe desde o início que o pai dela não é inferior. Então, muito por isso, ela acaba sendo a união desses reinos e tem essa missão aí de ser a mensageira dos deuses e andar por todos esses reinos. A gente vê desde muito cedo que ela é uma personagem muito curiosa, querendo muito entender o que está acontecendo na volta dela. Ela tem ali a mãe dela sendo extremamente super protetora, porque aqui a gente tem um sistema de magia muito legal, que não só a gente tem poderes muito bem delimitados desde o princípio, mas existe aqui também uma forma de tu roubar o poder de outro deus. Então a mãe dela, desde o início, sempre é muito protetora com ela, porque existe aí a possibilidade de algum deus ou alguma pessoa tentar matá-la para roubar esse poder. E isso vai definir muito do que a Matilda vive ali nos primeiros anos e como ela é introduzida aos poucos aí a essa corte. A gente tem alguns mistérios que vão levar essa narrativa. A gente não sabe quem é o pai da Matilda. Tem uma questão ali com as constelações, porque aqui a gente tem muito forte essa questão das constelações. Cada deus, e na verdade não é nem cada deus, mas cada poder tem uma constelação. E a gente sabe que existe alguma coisa meio esquisita na constelação da Matilda, mas não sabemos exatamente o que. E ao longo da história também a gente vai conhecer o Vincent, que é um garoto, assim, muito do peculiar. Ele acaba passando por algumas situações em que a família dele é morta, e dele ser um dos irmãos do meio, ele acaba se tornando o herdeiro da família. Algo que ele não tem a mínima vontade de ser, mas acaba acontecendo. E aí, durante a vida dele, ele teve alguns momentos que ele entrou em contato com a Matilda sem saber quem ela era, sem saber o porquê exatamente. Mas a gente tem aí esses 2 personagens sendo apresentados e, querendo ou não, é onde a gente mais vai ver a história se desenrolar, porque a gente tem esses 2 núcleos, os 2 são narradores, e é uma dupla de personagens que eu gosto bastante, mas eu fiz essa leitura em conjunto, e a Gisele, ela não suportava o Vincent, tá? Segundo ela, ele era meio sem gracinha, assim, sem sal. Eu gostava bastante dele. A gente tem aqui uma dinâmica um pouco diferente do convencional em fantasias. A gente tem a Matilda, que entre os 2 é quem detém poderes. Então, existe essa diferença aí de peso entre o que cada um consegue fazer e de achar ou não que a outra pessoa pode ser alcançável, vamos dizer assim. Mas falando em uma
talvez uma comparação com os outros livros da autora. De Ventos Rivais foi uma história que eu gostei muito. Eu acho muito legal o jeito que ela constrói tudo e que ela coloca os elementos no meio da narrativa, mas eu achei uma história um pouco repetitiva e eu senti falta de algumas coisas. Já em Reverência Indomável, esta mulher, ela melhora em tudo que ela não tinha conseguido fazer com excelência em De Ventos Rivais. Eu gosto muito da apresentação dos personagens, do desenvolvimento deles, de como a gente é apresentado a toda essa questão política e social desse mundo, como ela consegue explicar todos os nuances das intrigas que estão acontecendo. Isso, pra mim, foi muito satisfatório. Gosto também do desenvolvimento aqui das relações e de como as coisas são colocadas de um jeito muito natural. Também, do meu ponto de vista, nenhum poder é tirado da manga em algum momento necessário. As coisas são bem estrategicamente delimitadas, e se o fulano tem X poder, ele tem X poder até o fim, e desde o princípio ela coloca essa possibilidade de poderes roubados e tal, mas isso não é usado de uma forma meio injusta, assim, do meu ponto de vista. É tudo extremamente muito explicado e muito envolvente, assim. É um livro que eu li completamente maluca. Ele é dividido em 3 ou 4 partes, se eu não me engano, e eu não vi a hora, assim, de terminar a parte pra saber o que ia acontecer, pra ter essa quebra, por que tinha essa quebra. O que faz o livro ser muito envolvente, ser muito, assim, viciante. Eu fiquei meio obcecada por esse livro enquanto eu tava lendo. Inclusive, eu acho muito legal ler ele depois de ter lido De Ventos Rivais, porque aqui a gente vai ter algumas pitadas do que aconteceu lá e algumas coisas talvez vão fazer mais sentido. Mas o sentimento de rever alguns personagens, porque sim, a gente vai rever alguns personagens, é muito satisfatório. Então, assim, foi uma experiência incrível, incrível. Eu fiquei completamente obcecada e eu acho que, pra mim, é o melhor Rebecca Ross até o momento. Eu espero que ela traga outras coisas muito parecidas com isso aqui, porque por mais que ele não reinvente a roda, ele faz o que ele tem que fazer bem feito, sabe? É aquele arroz com feijão, assim, delicioso. Extremamente bem feito. Então fica aí a indicação pra quem gosta. Eu, inclusive, tava indicando enquanto eu tava lendo já, porque eu tava gostando muito, e ele me passa uma vibe de uma mistura entre Divinos Rivais com Guerra, Adorável Guerra, de um jeito melhorado. Então fica aí pra quem gostou de ambas as leituras. Talvez goste desse aqui. Eu amei. E até hoje penso muito nesses personagens, tá? Queria muito ter visto mais. Aí, na sequência, eu li Morra Amor. Eu não tô com esse livro físico, porque ele foi um livro viajante. Inclusive, vou ter debate sobre esse livro daqui a alguns dias. Eu tive que sentar pra relembrar um pouco da história, porque não foi uma leitura que eu gostei tanto. Eu tinha muitas expectativas, porque eu sei que muita gente gosta desse livro, favorito, e fala que ele é incrível. Recentemente teve a adaptação com a Jennifer Lawrence e o Robert Pattinson. Eu ainda não assisti a adaptação, mas eu quero muito. Mas pra mim, esse livro, ele não funcionou. Eu tive uma certa dificuldade de entrar na história. Eu demorei, assim, ele é um livro curto, mas eu demorei muito pra ler. Ele tem uma narrativa num formato de fluxo de consciência que normalmente é uma coisa que me agrada, mas aqui não funcionou muito bem. Eu achei confuso, e por mais que talvez isso seja uma escolha da autora, porque a personagem também tá num momento meio confuso da vida dela, eu ainda assim não gostei de como as coisas foram colocadas, e isso me incomodou. Uma outra coisa que me incomodou foi porque eu tava com muitos livros semelhantes, meio frescos na cabeça, assim. Esse livro me lembrou de muita coisa que eu tinha lido. Ele conversa muito com Redondo de Vidro, Garota Interrompida, um pouco com As Virgens Suicidas. Acho que tem algumas coisas parecidas, inclusive com Vista Chinesa, com Mandíbula, e não só por ter essa personagem e ser esse livro que pode ser talvez categorizado como livro de mulher maluca, eu acho que tem muitas outras coisas semelhantes. Inclusive, assim, é impossível ler esse livro e não lembrar de Redondo de Vidro inúmeras vezes, e de Garota Interrompida, principalmente esses dois, assim. E fazia pouquíssimo tempo que eu tinha lido Garota Interrompida, então a todo momento eu ficava voltando pra esse livro e ficava lembrando de outras coisas. Então eu acho que essa comparação e essa semelhança foi uma coisa que atrapalhou, porque eu sinto que esses outros livros fizeram melhor o que Morra Amor se propõe a fazer. A gente aqui vai acompanhar uma personagem que ela atualmente é mãe, ela é casada, ela tá morando numa cidadezinha e claramente ela não queria isso pra vida dela. Então a gente vê ela não estando bem
mentalmente, e ela também não fazendo tratamento, não indo atrás disso. Por causa disso, a gente tem aí um fluxo de consciência que não necessariamente faz muito sentido, e as coisas vêm e vão de um jeito meio bagunçado. O livro faz várias metáforas para explicar essa situação dela. A gente vê esse sentimento de inadequação muito forte nela, porque ela compara muitas vezes a vida dela de antes de estar casada, de ter filhos, e de como tudo parecia melhor antes. Então existe esse sentimento de nostalgia. É constante no livro, é esse sentimento de não estar feliz aonde está, de estar se questionando o que está realmente acontecendo, a veracidade das coisas, a importância desses sentimentos, desse papel que ela está desempenhando, e de esse sentimento de solidão, de ninguém entender ela, e de ela precisar representar um papel de uma mulher que não necessariamente é quem ela é. Eu queria muito gostar desse livro, eu fui esperando me envolver super e achar super revolucionário, mas no fim acabou sendo um livro só meio ok, e não acabei passando por ele, assim. Quero muito ver como vai ser a discussão pra ver se alguma coisa diferente vai ressoar pra mim, mas realmente eu só saí com a sensação de que não foi uma leitura satisfatória e fiquei meio chateada com isso, sabe? Ah, inclusive uma coisa, ele é um livro com final aberto, eu não sabia disso, e essa com certeza foi a parte que eu mais gostei do livro, mas ainda assim não foi suficiente pra suprir tudo que eu senti falta ou que eu achei meio desconexo durante a leitura, sabe? Então é isso, infelizmente não rolou. Logo depois eu peguei pra ler Devoradores de Estrelas, porque eu queria ir assistir a adaptação. Eu tinha dito que eu não ia ir ver essa adaptação no cinema, porque eu não tinha lido o livro, eu não ia pegar o livro por aqueles dias, e acontece. Mas eu vi tanto comentário positivo que eu falei, ok, me renderei e irei ler. Porque eu também não queria assistir sem ter lido, porque, né, leitora a gente cria aí umas regras meio malucas na nossa cabeça. Mas peguei para ler, morrendo de medo, porque eu tinha visto algumas pessoas falarem que a primeira metade desse livro é meio devagar. Gente, que experiência deliciosa que foi ler Devoradores de Estrelas. Esse livro, pra mim, ele tem um senso de humor muito gostoso e que eu gosto muito de ler, que é uma coisa meio nas entrelinhas, não necessariamente ele tá fazendo uma piadoca, mas ele é engraçadinho. E por a gente estar dentro da cabeça desse personagem que não sabe quem ele é, não sabe onde é que ele tá, por que ele tá ali, o que tá acontecendo, e a gente ir descobrindo com ele aos poucos o que tá rolando, é muito engraçado ver a linha de raciocínio dele. Então tem algumas coisinhas pequenas que são colocadas e normalmente vem num tom de ele estar se sentindo aliviado por ter entendido aquilo finalmente, mas o jeito que é escrito é muito engraçadinho. Então, pra mim, assim, desde o início eu fiquei muito envolvida, muito investida na história e querendo saber o que ia acontecer. Eu tinha alguns pequenos spoilers do que viria. Eu não achei em nenhum momento um livro devagar ou complexo. Ele tem bastante questões matemáticas, inclusive essa pra mim é a maior diferença entre o livro e o filme. Mas eu acho que é importante se apegar a uma coisa, tu não necessariamente precisa entender 100% a questão matemática e física, química do rolê, entendeu? As explicações estão ali, se tu entender, show de bola, mas se não entender, vai seguindo, que uma hora vai fazer sentido, sabe? Eu sinto que às vezes a gente se prende muito, principalmente em ficções científicas, em Cataba às vezes também foi isso, muita gente ficou meio, nossa, não tô entendendo a questão matemática que tá aqui. Gente, só vai, uma hora vai fazer sentido. Então, eu acho que isso também é uma coisa que eu não fico muito apegada em entender 100% o que tá sendo explicado, e os números e os cálculos e tal, tipo, legal essa parte, mas eu sei que a história não vai ser só sobre isso é uma base legal, você entendeu? Se não entendeu, vida que segue. Então, eu achei uma narrativa muito gostosa, exatamente por não me prender nessas coisas. Os personagens são incríveis, o jeito que as coisas são colocadas ali é muito legal. Outra diferença que eu sinto entre o filme e o livro é que no livro a gente tem mais debates e conversas sobre aquecimento global, questões financeiras também desse projeto, porque, vamos lá, contexto para quem não sabe sobre Devoradores de Estrelas, a gente tem esse personagem que é o Ryland Grace, eu acho que esse é o nome dele, que ele acorda numa nave espacial e ele não sabe quem ele é, porque ele tá ali, o que está rolando, ele entende que ele tava em coma, tem uma máquina ali cuidando dele, ele fica meio, galera, o que está rolando? E aí, ao longo do tempo, ele vai entendendo que ele está numa missão para tentar salvar o Sol, e consequentemente a Terra, não é mesmo? E aí, nesse meio do caminho, ele acaba encontrando uma outra nave,
que é uma nave alienígena, então ele vai ter que tomar decisões em relação a isso. Como a gente vê aí o planeta Terra em perigo, a gente meio que vê aí grandes potências mundiais se unindo para tentar resolver esse problema, porque, né, se o planeta não existe, as tretas que acontecem internamente também não. Então, para elas continuarem existindo, eles se juntam. E uma coisa que aconteceu nesse meio do caminho é que o autor, ele deu aí uma entrevista falando que ele não faz comentários políticos e coisas semelhantes nos livros dele. Que se as pessoas veem isso, isso é uma coisa dos leitores. O que me deixou extremamente irritada, porque a gente tem um livro que ele fala sobre como essas potências iriam se comportar em questões de falta de comida, de um caos, assim, na sociedade. A gente tem questões aqui sobre aquecimento global, que é uma coisa extremamente política. E aí ele vem me falar que não tem política nesse livro. Isso me deixou um tanto quanto irritada. Mas, ainda bem que eu já tinha lido o livro, a minha experiência com ele já tinha acontecido, então eu sinto que afetou um pouco menos do que se eu tivesse lido depois, ou talvez eu nem teria pego o livro se eu tivesse visto essa entrevista dele antes de ler. Mas é isso, e aí, fazendo um comentário breve sobre o filme, eu gostei bastante, eu achei um filme bem engraçadinho, bem legal, gosto de como várias coisas foram adaptadas, mas o filme realmente tem uma quantidade menor de coisas temáticas e essas explicações aí científicas, e ele tem bem menos desses debates aí sobre o planeta Terra e sobre as discussões que aconteceram para essa missão rolar, sabe? Então eu sinto que essas são as maiores diferenças. Eu sinto que a relação que a gente vai ver dos personagens, ela é bem semelhante. Senti falta de uma coisinha ou outra, mas entendo que isso faz parte da adaptação, porque no livro a gente vai estar dentro da cabeça desse personagem, coisa que não vai acontecer no filme. Então eles acabaram mudando algumas coisinhas. Algumas coisinhas eu não vi muito sentido em ter modificado, e eu gostava mais do jeito que estava no livro, mas acontece. Ainda assim é uma adaptação muito legal, eu acho que talvez até agora foi o filme mais legal que eu assisti esse ano, e ele é visualmente muito lindo, muito lindo. O jeito também como eles conseguiram transpor essas coisas mais espaciais ficou muito legal, então fica aí a recomendação para quem não leu ou não assistiu. Eu gostei bastante da experiência, e não sei se eu vou ler outros livros do autor, eu tava querendo, fiquei bem curiosa com Perdido em Marte, porque eu nunca assisti o filme inteiro e tem o livro, mas depois aí dos comentários do autor eu sinto que eu murchei um pouquinho, sabe? Aí depois peguei um livro Fumaceira, que na verdade foi aí um livro viajante entre amigos, que foi Intruso, do Ian Reid. Tá aqui a capa. Esse livro tem adaptação também. Assistir? Ainda não. Tô devendo várias adaptações pra assistir. Gente, esse livro ele é meio peculiar. Ele me lembrou, um segundo que eu vou ter que lembrar, ele me lembrou um outro livro que eu não vou falar aqui porque talvez seja spoiler. O que temos aqui? A gente tem um casal que mora numa casa bem, assim, interior, uma casa que não tem nada em volta. E em um certo dia, uma certa noite, na verdade, aparece um cara, um carro, falando que é, tipo, do governo, e avisando pro homem deste casal que ele foi selecionado para uma missão espacial aí de colonização da Lua, uma coisa assim. E o cara fica tipo assim, mas eu não me inscrevi em nada. E o homem fala, não tinha que se inscrever, é uma coisa meio, a gente sorteia aí. E aí a gente acompanha porque ele tem que passar por um treinamento e tem que fazer algumas gravações e coisas do tipo. E esse homem fica visitando essa casa várias vezes. E aí a gente fica tipo, o que tá rolando? Pra onde é que a gente tá indo? E aos poucos as coisas vão ficando um pouco mais claras, sabe? Esse livro, ele tem uma vibe 100% episódio de Black Mirror, tá? É assim, ó, completamente. Eu adoraria ver a adaptação disso nessa série, porque assim, faz todo sentido. Gostei muito da leitura, foi muito rápido. Ele é um livro mais ou menos curto também, eu acho que ele tem, tipo, 300 páginas, capítulos bem curtinhos, então o ritmo dele é muito fácil e muito gostoso de ler. E ele te deixa com curiosidade pra saber pra onde a gente tá indo, o que tá rolando aqui. Tem umas coisas esquisitas que vão acontecendo e não faz sentido. Algumas conversas, algumas coisas que são colocadas, e aí tudo parece meio... Galera, esse autor, inclusive, é o mesmo autor de Estou Pensando em Acabar com Tudo. E os livros, por mais que eles tenham assuntos bem diferentes, eles ainda assim têm uma vibe bem semelhante. Então quem gosta desse tipo de livro vai adorar Intruso. E quem gosta também de um filme com um toque de terror, também é uma boa pedida, tá?
Foi uma leitura muito engraçada no fim, porque tinham comentários já de outras pessoas. Eu queria muito ver os comentários finais. Esse livro está na última pessoa aí que está lendo. E eu não sei se a gente vai fazer uma chamada no final para conversar sobre, mas eu acho que vai ser muito engraçado a conversa final. É o nosso segundo livro. O primeiro foi Terráqueos, que também foi uma experiência completamente bizarra. Esse não foi bizarro, mas foi peculiar. Assim, ó, o Pedro tá arrasando nas escolhas dele, tá? Aguardando o próximo LV misterioso. Aí, nada a ver com o que eu tinha lido anteriormente, peguei para ler no Kindle O Acontecimento, da Annie Ernaux. Essa autora que eu já tinha lido outro livro dela e eu não tinha curtido muito, que foi O Lugar. Ela é uma autora que escreve livros autobiográficos e eu ainda não sei o que sentir muito bem sobre as histórias dela. E é aquela coisa, eu não me sinto no lugar de julgar porque são as experiências dela, mas em questão de escrita, eu acho que com O Acontecimento eu entendi um pouco melhor o que não funciona comigo e que realmente eu sinto um afastamento dela durante as histórias e os livros e o jeito como ela escreve e ela relata as coisas. O que vai muito contra o que eu espero de um livro autobiográfico, que é ver com uma certa proximidade as coisas da vida daquela pessoa. Acho que isso talvez seja a coisa que mais me distancie, mais me incomode nessas leituras. Mas O Acontecimento vai narrar aí uma situação que ela passou quando ela tinha 23 anos, em que ela descobre que ela tá grávida, ela tá fazendo faculdade na época, e ela decide não dar continuidade a essa gravidez. E aí ela vai atrás de descobrir como ela pode fazer isso no momento em que isso não é permitido, não existem clínicas, então ela tem que fazer isso clandestinamente. E ela começa a tentar descobrir como, com quem, de que jeito, fazer isso de uma forma minimamente segura. E a gente vai ver aí ela entrando em contato com médicos, com pessoas conhecidas. Muito também do relato dela sobre como ela se sentia meio deslocada e desligada de todo o resto. De como aquela informação e ela estar passando por isso não fazia... Era como se não fizesse sentido pra ela. Assim como a reação das pessoas que acabavam sabendo e que ela acabava compartilhando isso, porque ela conta pra pouquíssimas pessoas e todas elas têm relações diferentes e de um jeito muito... não individual, mas uma coisa que nenhuma reação é o que ela esperava receber. Também é um livro que vai falar aí sobre as mulheres meio que são penalizadas por algumas coisas e como ela pede ajuda de diversas pessoas e essas pessoas não ajudam. E aí depois, quando ela consegue resolver essa questão e querer seguir com a vida dela, ela acaba reencontrando algumas dessas pessoas e mostra como desde o início essas pessoas sempre souberam como ajudar ela, de que jeito ajudar ela, e elas só escolheram não fazer isso. Então, um livro que vai falar muito aí sobre essa questão de controle de natalidade, sobre escolher ser mãe, sobre o momento certo para isso, como isso pode ou não fazer sentido na vida de uma mulher, mas ainda assim eu sinto que tudo é narrado com um distanciamento muito grande, o que pra mim é muito esquisito, principalmente vindo de um relato pessoal, sabe? Então, isso me deixa meio perdida sempre quando eu tô lendo. A Annie Ernaux, ela fala, inclusive, nesse livro que ela tá usando registros de agenda e diário que ela tinha na época, mas mesmo assim, parece que nada, sei lá, nada é muito emocional, é muito da parte dos sentimentos dela, é muito mais de uma questão prática, assim, de precisava ir a tal lugar, eu precisava da ajuda de fulano, mas como se ela não tivesse sentimentos relacionados às coisas que aconteceram, sabe? E talvez isso seja aí uma escolha narrativa dela para trazer essas histórias muito mais de um ponto sociológico e de sociedade, para mostrar como as pessoas lidam com essas coisas e como as pessoas à volta dela reagiam, mas sei lá, eu sinto que pra mim causa um estranhamento muito grande e por causa disso é como se a leitura não funcionasse muito bem comigo. Isso me incomoda, principalmente sendo autobiográfico. Mas é isso, provavelmente vou ler mais coisas dela pra entender, porque por mais que eu ainda assim não esteja gostando muito, acho que são leituras válidas e que sempre vão agregar uma coisa ou outra. São leituras aí de uma história real, né? Então, continuarei nessa empreitada. Finalizei O Acontecimento e aí resolvi pegar Hamnet para ler, mais uma adaptação, mais um que eu ainda não assisti e estarei devendo por enquanto. Mas esse aqui eu lembro que é um que tá na minha meta de livros do ano e eu tava com ele aí já fazendo aniversário na estante. Resolvi que era hora de ler.
E que livrinho bom, tá? Começarei com isso. Aqui a gente vai acompanhar uma história que foi criada a partir das poucas coisas biográficas sobre o William Shakespeare que a gente tem aí. Mas o protagonista dessa história não será Shakespeare, muito menos Hamlet, ou Hamnet. Aqui a nossa personagem principal é a Agnes, que é essa esposa aí do William, que teve 3 filhos e que é uma mulher muito ligada à natureza, se envolve muito ali nas coisas desse lugar que ela tá morando, dos filhos, mas ainda assim mantém uma individualidade muito grande e não necessariamente age do jeito que as pessoas esperam que uma mulher casada da época agisse. Então ela tem ali algumas coisas pessoais dela, de cuidar do canteiro, ela também faz alguns remédios ali naturais para as pessoas dessa vila, desse vilarejo. Então a gente tem essa mulher muito única e muito livre também, desde o momento em que a gente vê o William conhecendo ela sempre tem essa liberdade muito forte, assim, esse senso de fazer o que ela quer e de ir atrás das coisas dela. E é como se fosse quase um ser mágico, sabe? Que ela é. E existe toda uma questão aqui também sobre a mãe da Agnes, que também era esse ser meio, quase uma coisa mítica, sabe? Mas aqui a gente vai acompanhar, então, a narrativa dela já sendo mãe, já tendo esses 3 filhos, entre eles o Hamnet, e a gente vai intercalar isso com capítulos anteriores, de antes dela casar com o William, de quando eles se conheceram, de como ela foi criando essa casa e esse lugar que atualmente é dela. Eu tinha uma impressão bem errônea, porque eu achei que a gente ia ver muito mais tanto sobre o William, quanto sobre a peça Hamlet, e isso acontece pouquíssimo, na verdade, isso é, assim, menos de 10% do livro, porque a gente vai focar muito mais nessa personagem, que é a Agnes, todas as coisas que vão acontecer com ela e em como ela vai lidar com essas coisas. Ele alterna entre a narração da Agnes com capítulos do próprio Hamnet, e a gente vai entendendo o que tá acontecendo ali, os medos dessa mãe, e aos poucos isso vai sendo desenvolvido. Como a gente sabe, é um livro que vai falar sobre luto, sobre perder um filho, então depois a gente acaba focando muito na Agnes e em todas as coisas que acabam acontecendo em decorrência a esse luto e essa perda familiar, porque perder um filho ou perder um irmão acaba afetando toda a relação e a estrutura familiar, então a gente vê cada um desses indivíduos lidando com essa perda de formas diferentes e de jeitos muito pessoais, mas principalmente a gente vai ver a Agnes passando por tudo isso e ela reagindo a cada uma das coisas que acontecem. É muito íntimo, assim, o jeito que a gente vê isso acontecendo. Não tem como não se identificar em algumas partes e, sei lá, entender completamente a dor que ela tá sentindo e o quão profundo é tudo isso. Porque tem passagens desse livro, assim, que sei lá, é bizarro. Obviamente é um livro que vai falar muito sobre morte também e sobre o que cada um desses personagens pensa sobre isso, sobre tanto morrer como fica essa pessoa depois da morte, se ela continua, o que resta, sabe, depois desse momento. E, obviamente, sobre legado, que claro que é uma coisa muito importante aí na história do William Shakespeare e que eu acho que a autora consegue transpor muito bem aqui, sabe? Mas eu não posso deixar de falar desse livro sem falar sobre, sei lá, o que foi talvez o momento mais, eu acho que define muito bem o que é essa leitura e o que tu encontra aqui, tá? Como todas as mães, ela constantemente lança seus pensamentos, como linhas de pescar, em direção aos filhos, recordando-se de onde eles estão, o que andam fazendo, como se sentem. Por força do hábito, enquanto se senta junto à lareira, uma parte de sua mente monitora a localização dos 3. Judith, lá em cima, Susana, na casa vizinha, e Hamnet. Sua mente inconscientemente lança a linha 1, 2, 3 vezes. Surpresa porque a isca não é mordida. Surpresa com a resposta que dá a si mesma. Está morto. Se foi. E Hamnet? Sua mente torna a perguntar. Na escola, brincando lá no rio? E Hamnet? E Hamnet? Onde ele está? Gente, este livro é inteiro o tom dessa passagem, tá? É apenas isso. Eu, sei lá, só de lembrar algumas coisas que são
colocadas aqui. É um livro aí que vai falar sobre luto, sobre relações, sobre ressignificar algumas coisas também. Leiam, tá? E eu quero muito ver essa adaptação. Eu sei que tem algumas diferenças. Eu vi algumas pessoas comentando que, ao contrário do livro, a adaptação foca mais no William. E eu tô bem curiosa pra ver isso, porque, assim, pra mim o grande diferencial é a gente ver tudo isso a partir da Agnes. Então, quando assistir, contarei a vocês. Aí, peguei para ler no Kindle É Sempre a Hora da Nossa Morte, da Mariana Salomão Carrara. Eu já li dela Se Deus Me Chamar, Não Vou. E eu achei uma leitura legal, mas eu achei que eu ia gostar mais, essa foi a sensação. Então, quando eu peguei esse aqui, eu sabia pouquíssimo sobre o que ele falava. Eu claramente peguei este livro no momento errado, porque eu tava em dias extremamente preocupada, pilhada, ansiosa, e este livro, ele é sei lá, ansiogênico, essa palavra existe, por si só. Porque ele vai te mostrar todas as possibilidades de mortes possíveis. Então, se tu não fica pensando, meu Deus, eu tô morrendo, tu vai pensar depois desse livro. Então, assim, se tu tem problema com isso, não leia. Aqui a gente vai acompanhar a Aurora, que é uma senhora que foi encontrada vagando sozinha, sem lembrar onde ela mora, quem ela é e coisas do tipo. Ela é levada para esse lar de idosos e uma assistente social tá visitando ela para conversar e para tentar descobrir alguma coisa sobre ela, sobre a família, sobre quem contatar, para alguém buscar essa senhora, ou dar o cuidado que ela precisa. E aí a gente acompanha nesse livro as conversas, basicamente, entre a Aurora e essa assistente social. E assim, ela conta diversas histórias. E aí a assistente social vai tentando encontrar as coisas em comum. E a gente vê na verdade, que existe uma coisa em comum várias vezes, que é o nome Camila. Inclusive, quando a Aurora foi encontrada, ela estava chamando por esse nome. Então a gente fica tentando entender quem é essa personagem. Era filha, era amiga, era who is Camila? E também tentando entender o que aconteceu na vida dessa senhora, porque ela estava sozinha, o que rolou. E aí a Aurora traz histórias diversas e todas elas extremamente catastróficas. Acho importante pontuar. E assim, ao longo do livro, tu vai vindo o sentimento do tipo, meu Deus, o que essa senhora passou, claramente não foi uma coisa positiva. Então é um livro que ele vai falar sobre papel de mãe, ele vai falar sobre essa relação entre amigas, entre mãe e filha, uma expectativa que é criada sobre como o teu filho vai ser e que ele vai conquistar ou não conquistar e como, sei lá, tu vai manter ele vivo. São várias coisas, várias preocupações e que o negócio vai se juntando assim e vai te deixando meio angustiado, talvez até um pouco demais. Então, esse livro veio num momento que eu já não tava muito bem da cabeça e eu sinto que ele deu uma acentuada nas coisas que não foi muito legal. Eu gosto da ideia, mas de novo, eu sinto que foi um livro, assim como Se Deus Me Chamar Não Vou, teve um momento que, não que ele fosse denso de assuntos, Se Deus Me Chamar Eu Não Vou é bem mais tranquilo do que É Sempre a Hora da Nossa Morte, em questão do assunto que está sendo tratado e de como essas coisas estão sendo colocadas. Esse livro aqui, ele é muito mais pesado em vários sentidos, na minha opinião, mas ainda assim eu sinto que ele não é muito longo, mas ele se torna longo. Tem alguma coisa ali no meio que, sei lá, também não vai. E aí esse eu realmente acho que o que afetou a minha leitura foi com certeza o momento que eu peguei pra ler. Então talvez se eu tivesse pego em um momento que eu estivesse menos maluca da cabeça, ele teria funcionado melhor? Talvez. Mas não foi o momento que eu peguei pra ler. E assim, eu diria que ele é contraindicado para pessoas ansiosas, tá? Porque gatilhos, claramente gatilhos esse livro. Mas eu gostei, no geral, mesmo não sentindo que foi uma coisa incrível. Eu acho que ele traz... A Mariana, nos livros dela, nos dois que eu li até agora, ela traz um formato de narrativa bem diferente, que eu gosto. Eu tô muito curiosa pra ler Não Fossem as Sílabas de Sábado. Acho que é esse o título. Que também é uma premissa muito diferente e que eu imagino que vai ser também um desenvolvimento bem interessante. Mas eu sinto que chega um momento do livro que eu tô meio exausta, sabe? E, de novo, acho que aqui isso aconteceu pelo momento que eu li, então pode ser que eu tivesse amado em outra situação. Aí, como estava meio tentando as ideias, resolvi escutar um audiobook. Peguei para escutar O Segredo do Meu Marido, livro antigo, se eu não me engano é da Aliane Mori, alguma coisa. Não vou nem me estender muito. Gente, que livro é esse, tá? Ele tinha muitas possibilidades. Ele tinha, assim, ó, um enredo delicinha pra ser uma coisa louca, tá? Porque a gente tem vários narradores, mas
A premissa inicial dele é, o cara vai viajar, a mulher acaba indo procurar algumas coisas no sótão e tal, no porão, sei lá, eu acho que é no sótão. E ela acaba encontrando uma carta do marido para ela ler depois que ele morrer. E aí ela fica tipo, será que eu abro? Será que eu não abro? Aí ele tá viajando a trabalho, eles estão numa ligação e ela comenta, tipo, hahaha, encontrei uma carta aqui. E o cara fala, tipo, ele pergunta se ela leu, ela fala que não, ele fala, não, leia. E aí, uma viagem que era pra durar alguns dias, o cara simplesmente larga tudo e volta pra casa o mais rápido possível. E essa mulher, ela, ao invés de abrir a carta na primeira oportunidade, ela fica se enrolando. Mas aí a gente tem essa premissa do tipo assim, cara, o que tem nesta carta? Que este homem voltou em 2 toques para casa, porque ele não quer que ela veja. Tipo assim, o que tá rolando? E aí o livro não. Sei lá, o que acontece no final é tão. Aí a gente tem aí o ponto de vista de algumas outras mulheres dessa cidade e algumas fofoquinhas e coisas. Assim, perdeu uma grande oportunidade, ok? É isso. Falarei. Queria ter gostado, não rolou. Mas foi um bom entretenimento. Na sequência, tinha aí uma LC para ler, que é o Grupo de Apoio para Garotas Finais. Este livro que é do mesmo autor de O Exorcismo da Minha Melhor Amiga e Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Nossa, esse título é muito grande. Aqui, a gente tem aqui, como no título fala, um grupo de apoio para garotas finais. Para quem não conhece esse termo aí, é um termo muito conhecido de filmes de terror, slasher, em que existe uma garota final, que é quem sobrevive. E normalmente é quem mata também o assassino, tem todo esse rolê também. A gente vai acompanhar aqui principalmente a Lynette, que uma coisa muito interessante é que as histórias dessas mulheres, na grande maioria delas, aconteceu já há muitos anos. A Lynette, por exemplo, já faz 22 anos do caso dela. Então a gente não tem personagens novinhas, a gente tem personagens aí um pouco mais velhas, o que é muito interessante porque a gente vê aí o desenvolvimento da vida delas pós eventos traumáticos. Então a gente tem, se eu não me engano, 5 personagens principais, que a gente vai ter um foco maior. A nossa protagonista e narradora é a Lynette. É aquela coisa, estamos falando de uma pessoa meio traumatizada, ela é ou não confiável, não sei, teremos que descobrir. Mas a gente começa com elas indo aí para um desses encontros e as coisas meio que desandam ali. E logo na sequência, elas recebem a notícia de que uma dessas garotas finais acabou sendo morta. E aí entra a dúvida, será que este assassino voltou? Porque isso é uma coisa que acontece às vezes em slasher. E a gente vê aí a Lynette voltando para casa depois dessa notícia. E a gente já começa a ter aí um vislumbre de como as coisas afetaram ela durante a vida, porque ela é uma pessoa sistemática, às vezes até demais. E aí a gente tem essas outras personagens que vão nos ajudar a ver formas diferentes de lidar com uma situação traumática. Então a gente tem a Lynette, que ela fica sempre extremamente ligada e preocupada com as possibilidades, se tem alguém seguindo ela e se ela vai ficar numa situação, aquelas situações de filme de terror realmente, em que tu pensa, meu Deus, como esta pessoa se colocou neste lugar. Ela fica preocupada para não se colocar. E esse livro, ele vai brincar muito com essas expectativas e essas cenas muito clássicas desse tipo de filme. Isso é muito legal. Eu sinto que o autor, ele conseguiu, ao mesmo tempo, homenagear esses filmes e também criticar algumas coisas que são colocadas aí repetidamente. A gente vai ver aqui uma discussão sobre esse interesse pela violência e o que isso pode ou não resultar. Também sobre essa comercialização de histórias violentas, porque a gente tem aqui essas mulheres que passaram por essas coisas e depois essas coisas viraram filmes. Esses filmes não necessariamente, às vezes, adaptando quem essas mulheres são, às vezes mudando a raça delas, mudando a aparência delas para se tornar uma coisa mais comercial. Então, existe todo esse debate. Claro que não é uma coisa extremamente aprofundada, mas são coisas que o autor propõe aí durante o livro para tu parar para pensar. E ele é um livro, assim, ele se parece muito com... Ele tem referências. Tu vai ver a referência aqui a Pânico, a Sexta-feira 13, Halloween, Hora do Pesadelo, coisas específicas. Inclusive, para mim, tem cenas muito semelhantes com Pânico 6, esse livro. Quem assistiu e leu isso aqui vai entender 100% o que eu estou falando, porque tem coisas muito parecidas. Mas é legal para quem gosta desse mundinho e para quem entende algumas referências, vê de onde as coisas estão vindo. É um livro divertido de ler, ele é bem frenético, assim. É aquela coisa, não reinventa a roda, mas eu acho que é muito legal essa coisa que o autor faz de
tanto homenagear o gênero como trazer algumas críticas a coisas que são sempre feitas. E no final, eu fiquei satisfeita. Eu tive alguns problemas em algum ou outro lugar, assim, sobre escolhas e facilitações, mas também é uma coisa que a gente vê muito nesses filmes, então acho que faz sentido serem feitas aqui também. Fica aí, então, a recomendação de um livro tranquilinho para quem, assim, tranquilinho entre várias aspas, porque aqui a gente tem cenas de luta e coisas do tipo, mas ele não é nada pesado. Eu sinto que ele, em comparação ao manual das donas de casa, ele é mais tranquilo, porque manual tem umas cenas meio nojentas. Esse aqui eu senti que não teve nada muito visual, assim. Tem uma ou outra coisinha um pouco mais descritiva, mas nada no nível daquele outro livro, tá? Então eu acho que é um bom jeito de conhecer o autor numa coisa mais suave, não necessariamente algo um pouco traumatizante. Depois, a gente tá quase batendo 1 hora de bruto, olha que delícia! Mas, na sequência, eu li Sangue sobre Bright Heaven, acho que está certo. Este livro que é uma fantasia de volume único, o que é sempre uma alegria, que era uma expectativa de 5 estrelas, livro favoritado e que infelizmente não aconteceu. Aqui a gente vai estar acompanhando a Siona, que é uma estudiosa aqui de magia neste mundo em que os grandes cargos são ocupados só por homens, que são os cargos da alta magistratura. E a cada 10 anos eles abrem esses testes para mulheres. E aí, este será um ano que mulheres terão a possibilidade de tentar entrar. E a Siona está indo fazer esse teste. Ela sempre foi muito incrível, muito inteligente, assim, uma gênia dessas magias. O sistema de magia aqui é uma coisa bem semelhante com programação, e é uma coisa bem legal de ver como a autora criou essa ideia de magia aqui, porque a gente vai ter essas máquinas de escrever e códigos têm que ser escritos para que as pessoas encontrem lugares que tenham magia para ela ser drenada para o mundo deles e para que as coisas aconteçam. Então tem todo um sistema aqui bem divertido e bem único que é colocado e é explicado. Essa magia é localizada e drenada de um lugar chamado Outro Reino para, então, este lugar que mora a Siona. Ao mesmo tempo, aí a gente vai ter um pouco da visão do Tomil, que é um Quen, que seria uma pessoa que é de fora desse lugar, porque a Siona, ela mora numa cidade que chama Tirana. E é uma cidade meio que vive dentro de uma redoma que foi criada, e fora disso o inverno é muito agressivo, é como se fosse um mundo selvagem fora dali, e é isso que os cidadãos da cidade vê, que todo mundo quer de fora, então é como se fossem seres selvagens e menores e menos valiosos, e o Tamil é um desses Quent, que, ou seja, morava fora dessa cidade e conseguiu atravessar ali e entrar para Tirana. E aí quando isso acontece, obviamente a gente tem aí uma classe mais pobre e colocada como menor, não é mesmo? Menos valiosa e menos inteligente, por causa disso acaba trabalhando em cargos e em lugares não muito agradáveis. Já de início a gente vê aí a Siona fazendo esse teste, e esse teste ele serve muito pra gente entender esse sistema de magia e como esse mundo funciona, e ela acaba entrando então para esta alta magistratura, e a partir daí ela recebe uma missão, aí um trabalho que ela tem que desenvolver para tentar aumentar esses limites da cidade, porque a cidade está ficando meio apertada, então como eles precisam dessa redoma, como isso vai ser feito. E aí ela começa a desenvolver e existe todo um preconceito ali, porque obviamente ela é a primeira mulher nesse lugar, então como isso vai ser lidado. É um livro que ele vai fazer muitas referências a problemas sociais. A gente vai ter aí debates muito legais sobre como as pessoas são vistas e como existe essa distribuição de poder e de tratamento, e de como as pessoas usam muito o respaldo, às vezes, de uma religião para criticar ou para diminuir alguém. Aqui a gente tem uma questão religiosa muito forte, e diferente do nosso mundo em que ciência e religião estão em lados opostos, basicamente, aqui nesse mundo a ciência se apoia muito na religião, então as coisas que não são explicadas são levadas muito para isso, de é assim porque Deus quis. Então tem algumas coisas meio esquisitas, e ao longo do caminho a gente vai ver a Siona entrando cada vez mais em contato com isso,
e tendo que lidar com a realidade dessa sociedade e precisando entender se ela vai ou não apoiar isso e dar continuidade com alguns comportamentos. É um livro que eu gostei muito, eu acho que ele trabalha muito bem para ser um livro de volume único. Ele tem uma questão de um sistema de magia muito legal, muito interessante. A problemática que ele traz e o jeito que ele traz os debates são muito legais, mas ao mesmo tempo eu sinto que, por mais que o livro tente mostrar algumas questões de hipocrisia e de como, sei lá, é como se ele tentasse usar um mesmo personagem para mostrar coisas diferentes, eu ainda acho que a Siona fica num lugar meio salvadora branca. Tipo assim, é ela que vai conseguir trazer um futuro melhor. E eu tenho várias questõezinhas de como isso é colocado. Existe aqui um romance nesse livro que, pra mim, é um romance de muito mau gosto, principalmente com o personagem desse casal, porque não faz sentido algum, pelo jeito que as coisas estavam sendo colocadas, pelo desenvolvimento, que não tinha necessidade alguma da gente ter um romance nesse livro. Faria muito sentido a relação ficar de outro jeito do que acabar nesse lugar, que pra mim foi muito sem necessidade, sem, sei lá, tipo, pra quê, sabe? Essas coisinhas, quando somadas, me fizeram dar uma murchada em relação ao livro, porque eu sinto que ele tinha a capacidade de... E ele tinha a possibilidade de tratar de todos esses assuntos sem colocar essas coisas específicas que me incomodaram. E aí, pode ser que a autora decidiu colocar a Siona nesse lugar de salvadora pra tentar fazer essa contradição mesmo. E, sei lá, dar uma profundidade pra personagem e pra questão, mas pra mim me incomodou bastante, então eu fiquei meio assim. Acho que os outros personagens poderiam ter tido um espaço maior e um lugar pra eles terem feito algumas coisas e não só as coisas terem partido da Siona, sabe? Isso me incomoda. Mas ainda assim, foi uma leitura aí 4 estrelas. Gosto de como várias coisas foram colocadas aqui, gosto do sistema de magia, gosto de como os debates são propostos durante o livro. Só acho que a autora deu uma pisadinha na bola aqui ou ali, mas daí isso foi eu que me incomodei. Vi que muita gente favoritou esse livro e deu 5 estrelas, e é sobre isso, assim, pra mim, infelizmente não foi o que eu achei que seria. Depois, peguei para escutar Nosso Final Feliz, que é um livro da Ashley Possum, exatamente, que é a autora de 7 Anos Entre Nós, livro que eu li aí ano passado e foi um queridinho meu de romance. Eu estava muito ansiosa para Nosso Final Feliz porque eu estava esperando um novo queridinho de romance. E já darei o spoiler de dizer que, infelizmente, não foi o que rolou. Aqui a gente tem uma personagem que ela participa aí de um clube do livro, ela é muito fã de uma série de romance, e todo ano este clube do livro faz aí uma reunião e vai pra pra uma cabana no interior e tal. Mas este ano, infelizmente, as coisas não correram como planejado e meio que cada um precisou desmarcar por algum motivo. E a nossa personagem principal, ela tá passando por umas coisas meio pesadas e ela fala: quer saber? Vou sozinha. E aí, durante essa viagem para o interior, ela acaba ficando sem sinal, tá caindo uma chuvarada. No meio disso, o carro dela também não tá funcionando muito bem. E ela acaba encontrando uma cidadezinha para parar no meio do caminho. E aí, assim, de início, parece que está tudo certo. Mas conforme o tempo vai passando, ela vai entendendo que talvez aquela cidade seja a cidade da série de romance favorita dela. E aí tem toda uma questão com a autora dessa série, porque essa autora faleceu sem ter finalizado essa série de livros. E a nossa protagonista, ela vai vendo que tem algumas coisas meio inacabadas ali. E no meio disso, obviamente, ela conhece um homem que não é um personagem, ao contrário de todos os outros moradores dessa cidade. Então ela fica tentando entender quem é ele, o que ele tá fazendo ali, se era o que a autora tinha começado a escrever e ficou inacabado porque ela acaba falecendo. Então as coisas vão se desenrolando daí. É um livro muito cozy, muito cozy. Ele tem esse sentimento muito acolhedor para quem é leitor e tem aí uma série favorita, principalmente de romance. Leitores de romance estarão muito bem servidos nesse livro, tá? É uma grande homenagem. Mas eu sinto que esse livro acabou sendo, em vários momentos, uma união de várias coisas já muito feitas em outros livros. E isso me deixou meio... tá legal. Eu sinto que ele faltou, assim, um brilho de individualidade, que é uma coisa que eu sinto em 7 Anos Entre Nós. Pra mim,
Sete Anos Entre Nós tem um foco muito maior no casal em si. Aqui a gente tem muito desenvolvimento de todos os personagens dessa história e dessa cidade. Então, tem muitas outras coisinhas acontecendo. E uma coisa que me incomodou muito é que essa personagem, ela é uma personagem um pouco mais velha. Mas em várias situações a gente vê ela tendo, assim, tomando decisões que não fazem sentido para a idade que ela tem, para quem ela é, para, sabe? Umas coisas meio inconsistentes, que, sei lá, eram coisas que eu esperava de uma adolescente e uma jovenzinha, mas que não é o caso da nossa personagem, mesmo assim ela toma essas decisões, então isso eu sinto que ficou meio contrastante, sabe? Então, infelizmente, não amei, mas fica a indicação para ler em um diazinho frio, chuvoso, sabe? Que tá aquele dia meio brocochô. Esse livro é uma ótima leitura para esse dia, ele me fez feliz. Eu tava precisando de uma leitura feliz e tranquilinha, mas não figurou aí entre um queridinho de romance, infelizmente. Ainda prefiro indicar muito mais Sete Anos Entre Nós, ok? Logo depois, peguei para escutar No Rastro da Mentira. Livro este que é um suspense e que gira em torno de um podcast criminal. Gente, se vocês puderem, escutem esse audiobook, porque, para mim, ele tornou a experiência 1000 vezes melhor, porque ele tem toda uma produção como se realmente fosse um podcast, o que deixa a coisa muito mais veracidade, sabe? A premissa aqui é que há alguns anos aconteceu aí um assassinato e a melhor amiga da menina que morreu meio que ficou com as suspeitas de que ela foi a culpada por isso. Ela disse que não, mas ela não lembra de muitas coisas que aconteceram nessa noite. E aí a gente tem este cara que produz um podcast e que vai para essa cidade para investigar o caso e ver se ele descobre alguma coisa. Por um acaso, a avó dessa mulher que é aí a suspeita, ela chama a menina para a cidade para uma festa de aniversário, a guria acaba indo e a gente vê aí os desdobramentos dessa pesquisa que este podcaster está fazendo. E, gente, esse suspense é um ótimo suspense? Não. Mas ele é uma fofocaiada que é uma delícia. É assim, eu não sei nem explicar, mas é uma satisfação de ficar ouvindo, porque tem várias intrigas e segredos de gente sendo descoberto, e gente que ficou com fulano, que tava mentindo sobre ciclano, e aí as coisas vão aparecendo e tu fica assim, menina, jura? Assim, é uma sensação deliciosa. Logo, não é uma grande obra-prima, mas a experiência de ouvir esse audiobook fez a minha semana, porque eu me diverti horrores. E aí, por estar com o audiobook, eu ficava o tempo todo, assim, muito entretida. Pra mim, foi a fofoca da minha semana. A gente tem toda uma questão também, porque como essa personagem principal, ela não lembra o que aconteceu nessa noite do assassinato, sei lá, porque ela tinha saído da festa, o que tinha acontecido antes. Ela também tem uma voz, às vezes, na cabeça dela meio esquisita, que tu olha e fala, garota. E aí, obviamente, como todos os casos de alguém que acaba sofrendo alguma violência, todo mundo lembra dessa menina que morreu como se ela fosse um anjo. E ao longo do livro a gente vai descobrindo algumas coisas sobre ela que tu fica, será mesmo? Tem que ficar de olho, hein? Então, é isso, assim, esse é o resumo desse livro. É uma grande fofocaiada. Não necessariamente tu vai ficar curioso com a solução do caso, mas tu vai ficar curioso com as fofocas da cidade pequena, sabe? Porque tem esse sabor. Então, foi ótimo, excelente, adorei. Talvez não teria gostado tanto se eu tivesse lido, mas como eu escutei o audiobook, 10 de 10. Me fez feliz, apenas. Como estava nesta vibe, decidi pegar um romance para ler, que foi este aqui. Não é para ser uma canção de amor? Não é uma canção de amor? Eu acho que é esse o título. Li no Kindle também. O que falar? É um livro feliz. É um romancezinho, bobinho, levinho, tranquilinho. Tem hot, pra deixar claro, caso alguém não goste. Mas é uma menina aí que toca violino. Eu nunca lembro o nome dos personagens, né? Sinto muito. Mas ela toca violino, ela é contratada pra tocar num casamento. E aí, quando ela chega lá, a cerimonialista olha e fala: cadê o seu violoncelo? E ela fica tipo: eu toco violino. E aí a mulher fala: não, eu preciso de um violoncelo. Sabe tocar? Aí ela fala: olha, não toco já faz uns 9 anos, mas posso tentar. Aí eles acabam conseguindo o violoncelo emprestado. E quem empresta este violoncelo é ninguém mais, ninguém menos do que um participante ali de uma banda que ela é completamente fissurada. Homem este também, que faz parte de uma orquestra que ela participa e o cara é todo, se sente assim, ele é todo
sou o melhor. E ela fica embasbacada porque ela está tocando o violoncelo deste homem. E este homem fica a cerimônia inteira olhando para ela. E ela fica desconcertada. Assim, ó, é uma loucura. E aí ela fica tipo, garota, presta atenção no que tu tá fazendo. E aí durante o livro a gente vai ver essa relação deles se desenvolver. E ela também conseguindo alcançar alguns lugares que ela vê nessa carreira musical dela. Algumas escolhas também que ela faz, porque ela acaba não tendo a grana suficiente para fazer algumas coisas. Então ela é colocada muito como autodidata, e aí as pessoas vêm elogiar ela, ela fica o tempo todo falando que ela, tipo assim, não sou tudo isso não. Então a gente vê todo esse desenvolvimento, mas o que é delicioso acompanhar nesse livro é o romance. Gente, é muito bonitinho. E aí tu vê as coisas acontecendo e eu gosto do romance do cara, que é difícil. E aí chega uma hora que ele fica caído aos pés da personagem principal e a personagem fica, tipo, não dando bola. E é o que acontece aqui. Uma delícia, saboroso, nada revolucionário também, mas te faz feliz. E às vezes isso é tudo que tu precisa. Ele tem várias citações a coisas de música clássica e música e orquestra e violino e instrumentos musicais e clave de sol, isso, aquilo, aquele outro. Eu ando assim, ó. Entendi bulhufas, mas eu entendi o sentimento principal, que é essa coisa da conexão musical, sabe? E que eles têm, e aí existe toda uma questão deles se entenderem. Uma delícia, uma delícia. Me fez extremamente feliz. Também é aquela coisa, nada novo ao sol, mas é um arroz com feijão extremamente bem feito. E aí, pra finalizar este longa-metragem, eu acabei escutando O Fim de Ed, do Edward Louis, e meu segundo livro aí dele. E, gente, esse livro é bem pesado. Eu sinto que tem algumas coisas que eu sinto que eu tô mais, sei lá, não me pegam mais no mesmo nível que em outros momentos, mas esse é um livro bem pesado, principalmente porque é um livro, novamente, autobiográfico. Então, a gente tem basicamente o autor narrando a infância e a adolescência dele e como foi as experiências dele como uma criança LGBT em um lugar onde isso não era aceitável. Então, ele narra aqui vários preconceitos e violências que ele viveu durante a infância, de vários comentários que ele escutou, seja de pessoas de fora como da família também. Então tem várias coisinhas assim de insistências da família em tentar fazer ele ser alguém que ele não é, e de como ele também tenta se convencer com todas as forças de ser alguém diferente e quase acreditar que se ele fingir o suficiente ele vai conseguir fazer aquilo ser natural, quando não é verdade. Então a gente vê todos esses primeiros anos da vida dele, de como ele tomou decisões para fugir desse lugar, e talvez tenha sido isso que, sabe, quase que manteve ele vivo, sabe? E foi nessa distância que ele conseguiu entender aí mais sobre ele. É um livro que na história da vida dele se passa antes de Quem Matou Meu Pai, e foi muito louco ler nessa ordem, porque aqui dá pra ver em vários momentos sobre essa negação da família dele e essa vontade, essa necessidade de que ele não fosse gay, e de como isso era quase que uma ofensa pra família, mas saber que no futuro algumas coisas, algumas relações mudaram um pouco. Não necessariamente eles sentaram pra conversar em algum momento, mas essa relação não morreu ali, sabe? Existiram alguns desdobramentos disso. Então é um livro super delicado e às vezes até de uma leitura difícil, assim. Então, leiam com cuidado. Eu fiquei curiosa aí pra ler mais coisas desse autor, porque o que eu entrei em contato até agora eu achei bem interessante, e é muito louco ler esses relatos pessoais dele, porque ele não poupa palavras, sabe? Ele fala exatamente tudo o que aconteceu, como aconteceu, e como essas violências reverberaram nele e durante o crescimento dele. Então, foi uma leitura bem pesada, assim, por mais que seja curto, porque os livros dele são extremamente curtinhos, mas ainda assim bem densos. Ai, eu já ia esquecendo! Eu também li nesse meio do caminho, olha que maluca, Como Matar um Príncipe. Esse livro também foi uma LC. Eu não tinha lido nada ainda dessa autora. Essa edição aqui está belíssima. É um livro meio cozy, é uma fantasia. E aqui a gente acompanha uma princesa que vai atrás de matar um príncipe que está casado com a irmã dela, por N motivos. Ela vai atrás, então, de uma versão diferente de uma bruxa aqui,
e ela acaba tendo que cumprir algumas missões, então a gente entra na história já vendo ela cumprindo alguma dessas missões, e ao longo do caminho, pra tentar descobrir como matar esse príncipe, porque existe uma bênção que é colocada nele, na família real, ela vai encontrando aí algumas pessoas que vão ajudar. A gente vai vendo aqui, porque ela é uma princesa, mas ela passou boa parte da vida dela num convento, mas ela não é uma freira, porque ela não fez aí as promessas que são necessárias, então existe toda essa coisa meio não resolvida da vida dela, e por mais que ela tenha aqui, se eu não me engano, 30 e poucos anos, ela tá meio perdida ainda, porque ela sente que ela não ocupa nenhum lugar aí nesse mundo, e durante essa missão aí ela vai pensando mais sobre a vida dela, sobre as relações dela, ela vai conhecendo essas pessoas também que se tornam importantes. E a gente tem uma personagem aqui que é a Dama do Pó, que é tipo essa bruxa diferente. Gente, essa mulher é muito engraçada, porque ela é uma senhora, que ela tem um cajado e ela carrega uma galinha que ela diz que tem um demônio dentro, que é uma galinha possuída. E, assim, os personagens desse livro, eles são muito especiais e muito divertidos. A gente tem essa Dama do Pó, a gente tem depois também uma fada madrinha, que tem umas coisas meio diferentes. E são figuras muito emblemáticas. O livro todo, por mais que tenha essa missão e tal, eu sinto que ele é uma vibe bem cozy, assim, bem acolhedora. E é um livro que trata muito dessa família encontrada, escolhida, porque eles formam aí esse grupo improvável, mas que tá indo aí atrás de matar esse príncipe que aparentemente não é uma boa pessoa. Então, é um livro bem rapidinho, bem curtinho, é um volume único, e eu acho que é uma boa pra pegar, pra ler entre leituras mais densas, que se eu não me engano foi isso que eu fiz. Eu não lembro em que momento eu li ele mais, mas foi uma leitura bem gostosinha. A diagramação dele é uma coisa que eu preciso dizer, tá? É muito, muito confortável. Eu fiquei chocada porque eu tinha lido antes um livro que era uma diagramação bem apertadinha. Eu peguei isso aqui e eu falei, gente, o tamanho desta fonte. Mas gostei, fica aí a indicação. Realmente achei uma fantasia muito deliciosa e o melhor ainda é que é volume único. Então, neste vídeo, estamos contra esquema de pirâmide. Apenas volumes únicos, por favor. Mas é isso. Aí, para finalizar este vídeo, o que eu estou lendo no momento? Entre algumas dessas leituras, eu peguei para ler, pegou ao contrário, alguns volumes de Spy X Family, então continuo lendo, estou no volume 4, volume 5. Então vou continuar lendo aí porque eu quero ficar em dia com essa série. E estou lendo também 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho. Então provavelmente o vlog vai começar comigo falando sobre este livro aqui, que eu estou já... Aqui parece pouco, mas eu tô lendo no Kindle também. Mas eu acho que eu tô em uns 30, 40%, então tô fazendo essa leitura aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado deste longa-metragem, falando aí das leituras desse tempo que eu estava fora. Me contem aqui se vocês já leram algum desses livros, se já assistiram as adaptações deles, e se tem algum aqui entre eles que é um favorito. E me contem também o que vocês andam lendo por aí, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E é isso, beijinhos e até a próxima!